Ramiro, eu vou começar contigo. Tá. O que mais chamou a atenção de forma positiva nesses dois amistosos? Pode pegar jogadores individualmente se quiserem. E por que o Bento? Eu gostei. Bento vai ser vendido, tá? Pode ser, Será? pagando 15 milhões de euros, irmão. Ai, Eu levo no aeroporto, até porque o Léo Link é melhor que ele. Aliás, o Bento vai Menos. se destacar bem na Europa, eu acho, viu? Bom goleiro. Bonitão. Muito bom goleiro. Como é que é? Que isso, velho. O cara é bonito. Que É isso. bonito. Não, mas falando sério agora. Eu gostei muito da seleção brasileira no sentido de retomada de uma presença um pouco mais forte. Aliás, a gente precisava de dois amistosos que fossem com seleções fortes. Não dá pra ficar jogando com seleção fraca. A gente já não basta as eliminatórias pra Copa do Mundo. A gente não ganha deles. Então. Pega Peru 1-0. Então. Venezuela empata. Mas aí você tem que pôr o patamar lá em cima, tentando vencer seleções como a Inglaterra, como a própria Espanha era pro Brasil vencer, né? Se não fosse o tal do Nobre. É primo do Paulo Nobre, será? Acho que não, né? E do Dudu Nobre. Dudu Nobre, acho que Acho que também também não. Mas eu gostei muito da seleção brasileira. Acho que o Endrick é o maior e o grande ponto positivo dessa seleção É o 9 brasileira. já? Pode cravar o Hendrick como Eu acho 9? que Acabou a o discussão. Acabou. O Dorival teve medo de usar o Endrick, é natural que ele tenha esse medo, até porque é um atleta jovem e tudo mais. E ele estava, de fato, fazendo a primeira grande partida importante dele com a seleção brasileira. Agora, acho que eu tiraria até o Rafinha. O Rafinha, na minha opinião, não dá, né? Você pediu ponto positivo, mas desculpa, eu pensei no Rafinha aqui, deu até uma dor. Mas gostei muito do Wendel. Gostei muito do Wendel. O Wendel pra mim foi um ponto positivo. Eu gostei. Eu gostei do Wendel. Nossa, na não primeira curti. partida contra a Inglaterra. No segundo jogo ele foi mal. O Lamine Yamal bagunçou em cima dele do Beraldo, né? Sim, foi uma tristeza. Agora, alguns pontos positivos com relação a atletas que atuam no Brasil e que podem também disputar fisicamente e também tecnicamente com outros jogadores. O Fabrício Bruno, por exemplo. O Fabrício Bruno não fez um segundo jogo tão positivo assim. Não colocou o Murilo pra jogar um pouquinho também, Eu achei que né, poderia ter Muito sido bem. testado. O Pablo Maia contra a Inglaterra jogou pouco, mas foi interessante. Desarmou o Rashford, né? Já tá no currículo também. Já tá no currículo. O Paquetá, uma retomada interessante. O segundo jogo dele foi mal, só que o primeiro jogo foi bom. Então acho que esses foram alguns pontos positivos. E aí o Dorival vai fazer esse trabalho de retomada. Agora, o Dorival, pelo amor de Deus... Ô Dorival, você tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Pelo amor de Deus, Dorival. Neymar voltou, não merece convocação. Para, Ramiro. Pelo amor de Deus, Para, cara. Ramiro. Ô, Para, Capela, Ramiro. pelo amor de Deus. Ramiro. Para, não viaja, O Neymar velho. quer tudo, menos Para. futebol. O Neymar Não, quer peraí, tudo, peraí. menos futebol. Vem cá, vamos lá. Dito isso, Vamos lá, peraí. ele tecnicamente é o melhor jogador Pelo brasileiro amor de que Deus, tem. Tecnicamente, Ramiro. ele é melhor do que qualquer outro atleta. Matéria-prima, mas irmão. tudo O Neymar bem. ainda assim... Assim, vamos lá, só pra deixar claro aqui pros ouvintes que falaram assim, o Capela mudou de assunto e ia falar da Leila. Calma, eu tô abrindo seleção brasileira pra falar de dentro de campo, daqui a pouco eu vou falar fora de campo, que é sobre a Leila. Calma, Sim. já eu falo sobre a Leila. Ramiro, vem cá, não sei se você vai concordar com essa avaliação. Eu acho o Neymar, minha opinião, tá? Eu não gosto do Neymar. Quando eu falo não gosto do Neymar, não conheço fora de campo, tomara que ele seja um grande menino e tal, mas eu acho ele um mimado. Eu acho que ele é um cara que perdeu o foco porque ele ficou bilionário através do fruto do trabalho honesto dele. Ponto. Só que eu acho que ele tem um potencial. Assim, o cara consegue... Qual foi o último grande jogo do ele Neymar? consegue arranhar a imagem dele extra-campo de uma maneira muito ruim. O cara tá machucado, vai lá pro... Vou dar um exemplo, vai lá pro navio. Aí ele... Vou dar um exemplo. Eu não tenho nada a ver com política, tá? Eu quero que Bolsonaro e o Lula, eles deem as mãos e, sabe, vão pra lá. Mas ele vai no chá revelação do tal do Nicolas, que é o apoiador ferrenho do Bolsonaro. Então já, sabe... Não, e campanha política às vésperas campanha de uma política. Copa do Mundo, né? Exatamente. Então assim, gente... O Neymar faz o que ele quer da vida dele, só que a gente também tem todo, já que ele tem o direito de fazer o que ele quer da vida dele, nós temos o direito de falar da vida dele também, porque é o principal jogador do futebol brasileiro há muito tempo. Ramiro me pergunta qual foi o último grande jogo dele. Eu te faço uma pergunta até além. Qual jogador, mesmo o Neymar, pesado, machucado, etc e tal, qual jogador da seleção brasileira hoje e do futebol brasileiro hoje que se aproxima da qualidade do menino Ney? Mas a qualidade não significa Não, me merecimento. A qualidade não significa Como merecimento. não? Você vai Vamos colocar lá, ele quem é pode ter melhor. Tudo e quem bem. é melhor, o Neymar ou o Paquetá? Não, eu acho que tem que colocar quem tá jogando melhor. O que o Neymar tá jogando? Não, o Neymar não tá machucado, né, jogando, irmão? tá Tá machucado. machucado. Faz pô. 3 machucado. anos, 4 anos que ele tá machucado. O Neymar, tudo bem, mesmo não machucado, ele não faz um jogo bom
há muito tempo, cara. Não, eu não Ramiro, me tá lembro louco. de um bom jogo do Neymar Tá há maluco. muito tempo. Para, Fala com então, ô Capela, Porra. não existe. É só você a Copa pegar do aí, Mundo, velho. A primeira Copa do No Mundo... passado, ele contra jogou a Bolívia, muito. o Neymar jogou muito. Contra o Peru, jogou bem também. A Copa do Mundo que ele volta 100% na fase de grupos, ele se machucou. Contra a Croácia foi importante? Foi importante. Agora, desde lá... Tudo bem, se machucou, mas, aliás, ele só disputou a Copa do Mundo por ser o Neymar, porque antes da Copa do Mundo ele tinha feito uma partida ou outra interessante e tudo mais, mas assim, em nível de pensar no Neymar jogando bola, merecendo como ele merecia no passado, ele não tem vontade. Então eu vou te fazer o Neymar uma pergunta. não tem vontade. Esquece a vontade. O Neymar não tem em vontade. condições normais de temperatura e pressão, o Neymar recuperado, ele não merece ser convocado para a seleção? Se tiver jogando bem, sim. Se tiver jogando bem, sim. Agora, Mas só se muito recuperou, mas fez é muito 2, 3 relativo. partidas. Gente, vamos lá. Se o Neymar se recuperou, fez 2, 3 partidas razoáveis, não merece ser convocado. Mas cara. como assim partidas razoáveis, discordo. Ramiro? A gente vai analisar o futebol saudita. O Neymar tá no principal clube Se ele fez da 2 Arábia partidas Saudita. razoáveis no futebol ele vai saudita, arrebentar isso no significa futebol saudita muito. que o nível lá é muito mais Se ele baixo fez do 2 que o ou 3 habitual da partidas Premier League, por razoáveis no exemplo. futebol saudita e foi mal nas outras, já significa muito. Que o cara jogar no futebol saudita, ele tem que se destacar. O Essa Cristiano sua Ronaldo destacar. joga no futebol saudita, é convocado até hoje para a seleção portuguesa. Claro que destacando que o Cristiano Ronaldo tá mais focado do que o Neymar. Lógico. Até o Dorival Júnior falou na entrevista coletiva de apresentação que é o seguinte: a gente vai jogar por enquanto sem o Neymar. Só que quando a gente for colocar o Neymar, o que a gente tem que ter? Um time bem preparado, Exato. um time muito bem entrosado, para que ele seja a cereja do bolo. Gente, o Neymar tem que jogar, Ramiro. Ô, Não tem Capela, como, velho. Capela, o Neymar quando, tem que jogar. quando você dá espaço pro Neymar, você mostra pros outros jogadores que mesmo que eles estejam voando, jogando muita bola, eles não vão ter espaço, Mas cara. quem tá voando jogando mais bola Vamos que o Neymar? supor o Pedro, por exemplo. O Pedro tem jogado... Vou dar um exemplo. O Pedro jogando muita bola. O Pedro não merecia a seleção brasileira, por exemplo, mais que o Richarlison. Merecia, mas E aí agora... você coloca o Neymar numa vaga que poderia ser do Pedro, por exemplo. Deixa eu te fazer um questionamento. Não, você tá Um jogo maluco. importante de Copa América, numas quartas de final. Quem bate a bola decisiva, Pedro ou Neymar? A gente tá falando de teste de eliminatórias pra Copa. Ah, mas eu tô te Teste colocando de só uma situação Eu hipotética, entendo. até porque o Neymar Gente, não tá jogando. gente, Mas eu- assim, o Pedro ou o Neymar bate um pênalti decisivo, uma falta decisiva, um escanteio decisivo, o Paquetá ou o Neymar? Mas por que não dá espaço para outros jogadores também? Então, mas é isso que o Dorival tá fazendo Ninguém também. consegue Tá jogar dando tanta oportunidade. bola Ele vai quanto lá o e volta Neymar. atrás e dá uma oportunidade pro Neymar que não merece, ele tá desprezando os outros, cara. Quando você, eu penso que é o seguinte... Eu acho que é a desprezo, seleção Ramiro. Ele é o melhor brasileira- jogador a seleção tecnicamente falando brasileira do Brasil. É quem tá jogando bem e merece. Quem tá jogando bem e merece. O Neymar não merece hoje, cara. Ramiro, o que o Neymar, tem feito pra merecer a seleção brasileira O hoje? Neymar, pra mim, ele tá na prateleira de craque / gênio da bola. Tudo bem. Tipo assim, obviamente, quando eu falo gênio, eu não tô falando aqui de Maradona, de Pelé, obviamente. Eu tô falando o seguinte, cara. O que o Neymar fez na carreira dele, o credencia pra ser colocado entre um dos gênios. Mas aí então a gente chama o Zico. A gente chama o Zico agora, porque o Zico tem muito mais credenciamento que o Neymar. Se for por credenciamento, a gente chama ex-jogador, ô Capela. Como assim credenciamento? Se for, você falou, o Neymar o credencia por tudo que ele já fez. Mas é verdade, mas o Neymar tá na atividade. O Zico já aposentou faz anos, tudo velho. bem, Capela, mas o eu Neymar acho- ele eu é um acho que jogador eu ainda. acho- Ele pode não ser mais um atleta de alto rendimento, mas ainda é um atleta profissional. Um atleta que se machucou uma vez que recuperado. Ele é o melhor jogador disparado em qualidade técnica que o futebol O brasileiro Neymar, tem hoje. o Neymar merece ser titular se ele for convocado hoje para a seleção Não, brasileira. Não, sem hoje, jogar? Hoje claro não. que não. Ele vai chegar sem Hoje, ritmo. claro que não. O O Neymar Ramiro vai tem 2 chegar anos sem pra ritmo. Copa do Mundo, Ramiro. Tudo bem, mas eu tô Tem falando de 2 agora. anos. Eu tô O falando Neymar de se recupera agora. em 2 Eu tô meses falando de mais, agora. 2, Se o 3 Neymar meses. daqui Vai 3 demorar um meses, pouquinho 4 mais. meses 2, estiver 3 voando, meses, vai jogando ser muita 4. bola, se o Neymar daqui 3, 4 meses estiver voando, jogando muita bola, não. Agora, se o Neymar se recupera, vamos supor que a seleção tem uma convocação, nem sei quando que vai ser a próxima É convocação. maio, porque vai. junho o Brasil joga Junho, contra o julho, Copa México América. e Isso. Estados Unidos e aí depois a Copa América. Maio, não vai ter nem tempo hábil, eu acho que o Não, Neymar... ele não vai Neymar- jogar, Neymar tá fora da Copa tá fora América. da Copa Tudo bem, América. mas já vamos tá Rodrigo anunciado. Caetano já supor que falou. Vamos Isso. supor que ele se recupere agora no meio de O abril. Rodrigo Caetano falou pra gente, se fosse Copa do Mundo ao invés da Copa América, o Neymar talvez fizesse um esforço pra jogar no sacrifício. Agora, como é Copa América, não dá. Meio de abril. Neymar faz 15 partidas, faz 15 jogos, 15 dias de jogo, 2 jogos no meio disso tudo, 15 dias de preparação. Ele ainda não merece, cara. Ele tá Ele ainda convocado não no lugar merece. do Galeno pra Copa América, com O certeza. Galeno Ele merece- é convocado. Hoje o Galeno merece mais que Ele o é Neymar. convocado no lugar do Rafinha, ele é O Galeno, convocado 2 pra gols Copa contra o América. Arsenal. Um dos artilheiros do Porto na Liga dos Campeões. O Galeno merece mais que o Neymar hoje. O Galeno é titular da seleção brasileira? Hoje?
Não, e o Neymar também não. Não é titular, mas é decisivo, tem história, é o maior artilheiro da história da O seleção. Galeno foi decisivo na Liga dos Campeões agora pro Porto. Acabou perdendo pênalti também, é bem Mas verdade. Foi decisivo. Mas aí você Inclusive, prefere levar. Titular Mas eu absoluto tô falando do assim, Porto. de jogador de peso, com relação a nome, com relação a técnica. Você prefere o Galeno ou o Neymar hoje? Eu entendo que o Entendeu? peso do Neymar, eu entendo a qualidade. Aliás, pra mim o Neymar ele tinha tudo pra ser muito melhor que todos os jogadores brasileiros da história. O Neymar tinha tudo pra ser. Na história. Não, do que o Pelé Você não. tá né? louco. Do que Com o exceção, Pelé não. O Pelé é extraterrestre, né, jogador? Né? Tá. Pelé é extraterrestre. Mas com exceção, o Pelé ele tinha tudo pra ser melhor que o Ronaldo, o Ronaldinho, tinha tudo. Não, Ronaldo, Mas ele acho não que quer, o Neymar não quer. E aí você vai dar direito a um jogador que não tá afim de jogar futebol, que não faz o possível pra se recuperar. O Neymar no fim do ano tava em navio. Não, isso aí eu concordo Com a com temporada você. rolando. Isso aí Isso aí, a isso aí gente todos concorda nós com isso. concordamos. É por isso que vai a minha crítica em relação ao Neymar extra-campo. Porque ele não tem... Gente, se o Neymar tivesse 20% do comprometimento do Cristiano Ronaldo, o Neymar seria ainda maior do que ele foi. E o Neymar não é mais aquele jogador que é um supra-sumo na seleção brasileira. Eu até concordo com o Ramiro em relação a isso. Que hoje, se o Neymar estivesse recuperado, ele teria que esperar um pouquinho. Se dá uma segurada, jovem. Tá voltando agora Ritmo de de lesão, jogo, ritmo de jogo e todas tal. as situações. Mas ainda assim, analisando a matéria-prima, gente, com todo respeito, nós não temos um craque na seleção brasileira, velho. A gente não tem. O Vinícius Júnior, pra mim, não é Ele é o que mais se craque. aproxima, mas O não é Rodrigo craque. não é o craque. Quando eu falo craque, gente, eu vou me basear na última seleção campeã do mundo. A gente tinha craque no banco de reservas. Mas aí eu Tinha fico, craque no banco de reservas. Hoje, no time titular, a gente não tem um craque. eu fico me questionando. Um craque. Acho que Eu o fico Rodrigo e me o Vinícius questionando. Júnior são Craques, Eu fico me questionando. craques. Tudo bem. Hoje será pro que a gente futebol não- mundial são. Excelentes jogadores, Capela. monstros jogadores, mas o craque é o cara que numa Copa do Mundo, assim, eu não consigo enxergar o Vini. Por mais que eu torça muito pro Vini, ele pegando uma Foi mal bola numa aproveitado na semifinal, Copa também, mal né? aproveitado pelo Tite, Muito mal substituído aproveitado. muito cedo, tudo Muito isso é mal bem verdade. aproveitado na Copa. Mas eu ainda acho que pela escassez de matéria-prima de bons jogadores, o Neymar, ele ainda é um jogador que vai ter que jogar, vai ter que se recuperar, vai ter que querer, e se ele quiser, ele vai ter que jogar. Eu me penso assim. questiono assim, tudo bem, a gente procura craques. E daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, mas eu preciso só Eu queria falar da Leila também. mas a gente procura craques. Mas será que não é o momento da gente talvez aceitar que a seleção brasileira não vai ter craques, por exemplo, para a próxima geração, craques como a gente esperava e tudo mais, e trabalhar com o que a gente tem? E aí isso inclui deixar de ter toda essa esperança que a gente tem em cima do Neymar, porque dá para ser campeão do mundo não tendo craques. Dá pra ser campeão do mundo não tendo Fala craques. uma seleção campeã do mundo sem ter Vamos lá, craque. a Alemanha, por exemplo, tinha um craque, um jogador que você fala, pô, a Alemanha é campeã agora Pô, você tinha o recentemente Neuer, no né, Brasil. velho? Thomas Müller é mas craque. Thomas Foi, Müller, foi, em comparação, foi. em comparação a O Neymar, Mário Götze jogou Não, muita em bola comparação naquele não, período do mas Borussia craque de uma do maneira Bayern de Munique. diferente. em comparação a Messi, Não, por de uma exemplo. maneira Ah, você falou, diferente. mas é gênio, irmão, aí é a gente tá gênio. falando de bola de ouro. Então, mas assim, o que eu tô dizendo, será que não há um momento da seleção brasileira talvez aceitar que pode ser um time campeão, deixando de lado craques e tendo bons jogadores, ótimos Mas jogadores? é difícil, Ramiro. É difícil. Mas Você dá, sempre, mas dá. mas me fala qual foi a última seleção campeã sem ter um craque em Eu alguma acho que a posição. Alemanha, eu não acho que o Neuer não é um Alemanha craque. é um goleiro bom, ótimo goleiro. Aliás, um Tony Kroos não goleiro era um craque. Müller mas não de era linha, craque. de linha. Tony Kroos não era um craque? Na época não tava, não. Acho que tá hoje no Putz, no você tá Real louco, Madrid. velho. Já era isso? campeão de Na Champions época não League, tava, irmão. na época não tava. Ô, Hoje, louco! eu acho que hoje eu prefiro o Tony Kroos Tony dos Kroos? últimos 2-3 anos do que o Tony Kroos. Que é isso? O Kroos tá jogando muita bola hoje. 2018, Pra mim, hoje- 2017. Tudo bem, mas assim, eu acho que pode ser o momento da gente aceitar talvez uma seleção brasileira sem os craques. A Argentina, por exemplo. A Argentina tinha o Messi, que é o grande craque. Sim. Fora isso, Di Maria. Só. Di Maria. Di Maria só. Julian Álvares. Ah, mas não. O Enzo Fernandes caiu com Julian uma luva, Álvares. Depou Julian jogou Álvares. muito na Copa O Rodrigo do Mundo é todo. muito melhor que o Julian Álvares. O Vinícius Júnior é muito melhor que o Julian Álvares. O Rafinha é um Funções pouco diferentes. pior que o No Julian clube, Álvares. Na seleção eles não fizeram por onde ainda. Tudo bem, Na mas seleção assim, Julian Álvares, Argentina- hoje na seleção brasileira, o Julian Álvares jogaria. o time da Argentina Opa. era fraco. O time da Argentina é mediano, vai. Você acha fraco o time da Não, Argentina? mediano, desculpa. Mediano. Sei Você acha não. o Depou, você acha quem- vem quem cá, é vem aquele- cá, vem cá. Você acha o Depou ruim? Não. Você acha o McAllister ruim? Não, O por Fernandes Você acha o mediano. Di Maria Por ruim? isso que é mediano. O Enzo Por Fernandes isso que é ruim? mediano. O Messi é ruim? O O resto do Julian time Álvares é por isso ruim? mediano. Como um time Por desse é isso mediano, então? por isso Você dava a Argentina como uma favorita pra última Copa? Sim. Brasil, não. Argentina e França. Eu Brasil, não. Argentina e França. Não, eu não, A eu não. Argentina começou Pra mim, não. Brasil, pra Argentina e Arábia França. Saudita. É das não. três. Gente, vamos lá. O Brasil nome por nome, é muito melhor que a Argentina, cara. Mas, cara, a gente perdeu a Copa Sei. América pra eles, a gente perdeu o último jogo das eliminatórias pra eles e nós perdemos uma Copa do Mundo não pra eles necessariamente, mas eles É foram por campeões. isso que eu falo de conjunto de elenco. Eu falo de conjunto de Mas tinha o elenco. Messi, velho.
Então, tudo bem, eu entendo o Messi, Mas eu tô pensando numa possibilidade da gente colocar, por exemplo, um Vini Júnior como um personagem principal, um Endrick como personagem Mas ele principal, não consegue. mesmo não sendo grande craque. Então, o Dorival Júnior tá Só fazer um testando intervalo, né? Senão daqui a agora, pouco a gente tá vai testando morrer. esses caras, porque eles precisam ser craques. E o momento agora é a Copa América, que vai começar agora em julho. O Brasil Ó. até que pega um grupo acessível e é o Fácil, grande favorito junto com a fácil. Argentina e o Uruguai pra ganhar a Copa América. Deixa eu só fazer